Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus por este momento preciosíssimo que temos na presença de Deus, para ouvirmos o que Ele tem para nos falar, as revelações profundas das Escrituras. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu, que Ele falou muito comigo fortemente, está no livro de Gênesis, capítulo 37. É uma história densa, é uma história muito forte, é uma saga que irá falar muito a cada coração. Não tenho dúvida que Deus vai se revelar profundamente pela sua palavra. Glórias a Jesus Cristo. Você vai ver o que vai acontecer. Coisas grandes que a gente nem imagina. Deus tem para nós. Glórias a Jesus. Gênesis capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos aqui. É uma história que muitas pessoas conhecem, de um grande homem de Deus, ilustre. Ele era grande porque ele era pequeno. Louvado seja Deus. Ele era forte porque ele era fraco. Diz a Bíblia Sagrada assim, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vamos ver até aqui, daqui a pouco a gente continua. E eu sei, em nome de Jesus, que o Espírito da glória de Deus colocará as suas palavras na minha boca, para que só saia de mim o que vem do Senhor, para cada coração, para que haja fortalecimento, ânimo, força, alegria, esperança, fé, paz, direção de Deus. Glórias a Deus. Então, a Bíblia Sagrada diz que José era muito amado pelo pai, conforme nós lemos aqui, porque era filho da sua velhice. Nós sabemos que José era filho de Raquel, José e Benjamim. Era a mulher do amor de Jacó. Ele teve outras mulheres, mas Raquel era a mais amada no coração dele. E Raquel morreu e deixou-lhe 2 filhos, José e Benjamim. E a Bíblia diz que Israel, que é Jacó, fez uma túnica de várias cores para José. Pois é, a túnica, na verdade, no sentido espiritual, o que o Espírito Santo me fez ver, era o sinal da honra que Deus daria a José. Porque tudo começou através dessa túnica. Essa túnica era um sinal de Deus. Entenda uma coisa. Deus, ele emite sinais. Nós que somos seus servos, temos que estar sensíveis a ele para compreendermos que é um sinal de Deus. Porque a primeira coisa que me veio concernente a essa palavra, que a túnica era um sinal de Deus. Que Deus usou ali Israel
para dar seu filho. Louvado seja Deus. Após José receber aquela túnica, você vai ver o que começou a acontecer. Tudo partiu daquela túnica. Até aqui, até o versículo 3, a convivência entre os irmãos de José com José era, digamos assim, pacífica e suportável. Mas a partir daí, as coisas começaram a tomar um novo rumo, que é muito difícil nós meditarmos na palavra de José e não derramarmos lágrimas, porque é muito forte essa palavra. Fala de um homem íntegro, um homem que tinha a verdade como princípio, um homem fiel a Deus, um homem inflexível diante das trevas, diante dos homens maus. Mas a maior qualidade de José era que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Por isto, Deus era com José. Porque ele tinha muitas qualidades, mas o carro-chefe sempre é o amor a Deus, sobre tudo e sobre todos. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Você está entendendo? Porque, na verdade, houve uma movimentação no mundo espiritual através daquela túnica. Aquela túnica era algo vindo de Deus para José. Então, você está vendo como o mundo espiritual começa a se movimentar quando Deus começa a se revelar o que ele vai fazer. Por isso que muitas pessoas, você está entendendo, Deus fala algo que vai fazer, que vai operar, só que a pessoa, ela começa a se emocionar, ela começa a querer fazer pelas próprias forças dela. Ela começa a querer tomar decisões independentes. Ela começa a não ter paz, a não ter sossego de esperar. Aí o que ocorre? Tudo vai por água abaixo. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Os irmãos o odiavam. Aqui está dizendo, o aborreciam ainda mais. A partir daquele sonho, as coisas pioraram muito. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Você está entendendo? Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Ou seja, é muita ousadia isto. A revolta deles era muito grande. Porque tudo isto aqui, entenda, é espiritual. Quando Deus tem algo forte na vida de alguém, é muito levante mesmo. A pessoa pensa muitas vezes que não vai suportar. Porque é algo espiritual. A serpente se une aos homens, ao coração dos homens, para tentar deter aquele sobre o qual Deus tem uma promessa gloriosa. Deus resolveu honrar. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Deus quer ter misericórdia. Aí é Deus. Ele é soberano nas suas ações. Não precisa dar satisfação a ninguém, o nosso Deus.
E sonhou ainda outro sonho. Olha, ele sonhou aqui, na verdade, que havia uma humilhação dos irmãos diante dele. E o outro sonho ainda é mais assim, contundente. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Parou para pensar, e contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Pois é, Jacó não entendeu, porque às vezes a pessoa age pelo instinto humano. Por isso que nós temos que estar bem ligados com Deus sempre, para nós captarmos o que Deus quer falar. E isso é muitas vezes difícil. Por quê? Porque temos uma tendência a ficar dispersos. E espiritualmente isso não é bom. Porque Deus está a falar e às vezes a pessoa está sem compreender, porque ela não está ligada como Deus quer. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A inveja dos irmãos dele causou muitos danos a José, mas não impediu de José ser abençoado e de os sonhos de Deus serem concretizados na vida de José. Eu quero lhe dizer algo aqui. Esses sonhos que José teve não foram sonhos de José, foram sonhos de Deus. Deus determinou o que ele iria fazer com José e deu um sonho para mostrar-lhe isto. Está entendendo? Porque José, imagine, você vai dormir e tem um sonho profético. De quem é este sonho? É de Deus, que Deus te revelou. Mas o sonho é de Deus. Deus está se revelando. Glórias a Jesus. Então, os irmãos de José foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. E o pai ali enviou José aos irmãos. É isso? Enviou José aos irmãos. Vamos agora para o versículo 23 e 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. Está vendo? A túnica era o símbolo do que ia acontecer com José, a honra de Deus. Mas Deus decretou algo. Podem tirar o que for de você, mas os sonhos de Deus vão ser realizados. Esta mensagem, Deus quer falar profundamente ao seu coração. Profundamente. Quando Deus determina algo sobre alguém, nada impede o agir de Deus. Vai se cumprir o que Deus falou. Apesar de tanta fraqueza humana, apesar da dor humana, do abatimento muitas vezes ser muito grande, mas Deus falou, não saia do propósito de Deus. Você não está vendo nada? Aliás, você está vendo igual a José aqui, as coisas piorando a cada dia. É assim mesmo. É daí que vem a vitória. É no meio do sofrimento que dali mesmo vem a vitória.
E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Então, eles estavam ali buscando um meio para destruir José a qualquer custo. Eles estavam mesmo ali com maldade no coração. Entenda que eram os irmãos de José, pessoas as quais José amava. Isto acontece atualmente, sempre aconteceu. Às vezes vem o sofrimento, a dor, a cacetada de pessoas as quais amamos muito. Ou pessoas que deveriam nos amar. Mas tudo isto é mistério acontecer, porque nos aproximamos muito de Deus. Você sabe uma coisa que eu sempre trago no meu coração, sempre, na minha vida espiritual, desde que eu me converti, na minha vida ministerial, foram muitos sofrimentos, são ainda muitos sofrimentos. Muitas traições, maldades, perseguições, coisas graves. Houve coisas que eu só vi na Bíblia acontecer. Está entendendo? Mas em todos estes momentos, basta dizer a você que houve momentos da minha vida que, para eu ministrar a palavra, eu tinha que usar colírio nos meus olhos, porque eu estava chorando tanto, meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Eu só andava com colírio na bolsa, porque antes de pregar, eu ia no banheiro e colocava o colírio para que quando eu me olhava no espelho, eu disse, meu Deus, imagine eu aparecer assim diante das pessoas para ministrar a palavra. E vou lhe dizer algo aqui. Cada vez que alguém me machuca muito, tenta me destruir, você sabe o que acontece dentro de mim? Eu amo mais a Deus. É incrível. Eu me aproximo mais dele. Eu me agarro a ele com todas as forças da minha alma, porque sei que ele é meu amigo. Que todos podem me desamparar. Todos, mas ele não. Louvado seja Deus para sempre. Creia. Seja o que for que esteja acontecendo em sua vida, não entregue os pontos. Confie nele. Confie. Não há mal que dure para sempre, não. Há um momento de Deus dar uma parada. O de repente de Deus chega. A bênção, a promessa, o sonho, o milagre. Versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? E quero lhe dizer algo aqui. Todas as vezes que eu ia pregar, depois de chorar muito de dor pelas perversidades das pessoas, porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que não valem nada, são próprios Satanás encarnados, estão ali com a capa que servem a Deus, mas é mentira. No secreto servem a Satanás e fazem coisas graves, horrendas, contra os que servem a Deus com interesse de coração. E foram os momentos que Deus mais me usou com poder, meu Deus, que quando eu saía do púlpito, eu me surpreendia. Parecia que eu não estava pisando no chão, era o poder dele, porque na minha absoluta fraqueza, ele suscitava força. Ele faz isso. Ele confunde os nossos inimigos. Ele envergonha todos eles em nome de Jesus. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam a José por 20 moedas de prata aos ismaelitas.
os quais levaram José ao Egito. Essa mensagem é muito forte. Meu Deus, ela mexe muito comigo mesmo. Muito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então, eles venderam José aos midianitas. Meu Deus. Como podemos compreender tanta perversidade, tanta maquinação diabólica nos corações? Para você ver aí. Primeiro eles queriam matar José, mas veio Judá e tirou aquele pensamento deles dizendo para vender o irmão. Tá entendendo? Vamos agora para o capítulo 39. Vamos caminhar um pouquinho aqui, porque Deus vai falar. Deus, você sabe como é que Deus se revela muito? Na palavra dele e quando oramos a ele. Sabia disto? Tenha um costume, o santo costume de orar e apresentar causas a Deus. Não se surpreenda se muitas vezes Deus te revelar tudo o que está acontecendo. Já aconteceu de algumas pessoas. Pastora, ore por mim por tal causa. Não, ore por mim por uma causa. Tá bom, amém. A pessoa não quer dizer a causa minha, às vezes tem vergonha, às vezes é coisa de varão essas coisas, é coisa de algum segredo que ela tem, não quer que ninguém saiba, tem vergonha. Tá bom, eu oro. Já aconteceu algumas vezes isto. Eu estou orando pela pessoa e vai Espírito de Deus me mostrar o que é claramente, falar comigo o que é. É incrível. O Espírito Santo é lindo demais. Ele se revela. Glórias a Deus. Capítulo 39, versículo 7. Vamos ler versículo. Nós sabemos que José foi vendido para o eunuco do rei Potifar. Sabemos disto, que ele honrou José, porque ele percebeu que José era diferente e deu autoridade a José como líder da casa dele, como líder sobre os trabalhadores. Só que José estava indo bem, porque a Bíblia diz que, no versículo 3, e o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, porque Deus era com José. Se você serve a Deus, entenda, onde você estiver, Deus é contigo. Nunca se esqueça disso. Você vai na rua fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai estudar, você está em casa, onde você estiver, Deus é contigo. Sinta isso dentro de você, porque é a verdade. Mas sempre tem um mais. Quando estamos indo na presença de Deus, verdadeiramente, tem um mais. E esse mais sempre vem para nos destruir. Mas eu lhe adianto logo aqui, não vai conseguir nunca nos fazer parar, nem nos derrotar. Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Nós sabemos que José aqui, ele não aceitou, de forma alguma. Versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A maior dor de alguém que serve a Deus, que ama a Ele sobre tudo e sobre todos, é quando peca contra Deus. A dor não é por causa das consequências. A dor é porque magoou o Senhor, desagradou, machucou Ele, o coração dele. Estremeceu a comunhão com Ele.
E José temia muito a Deus, amava. Glórias a Deus. E ela armou, um dia estava José só com ela em casa, você sabe essa história. E ela pegou nas vestes de José para que José tivesse contato físico com ela. Como ele não quis, ele fugiu, ela ficou com as vestes na mão. E aquelas vestes ali ela usou como triunfo. Maldita mulher. Para dizer que José queria pegar ela a pulso. E você sabe que depois houve esse reboliço todo, José foi parar na prisão. Glórias ao nome santo do Senhor. É sempre assim, mas nunca se esqueça de algo. Os humilhados serão exaltados. Por isso que eu lhe digo aqui, permaneça firme na presença de Deus. Não se demova da posição que Ele te colocou, porque grandes coisas Ele vai fazer. Não fique fixado no que você está vendo, porque você precisa crer para ver. Porque se você esperar ver para crer, nunca vai acontecer. Então, ela caluniou ele. E, versículo 21, versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ou seja, mais uma vez, a mentira prevaleceu. Mais uma vez. Mas José não deixou de amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Ele continuou fiel ao seu Deus. Glórias a Jesus. Seja o que for que pessoas fizeram ou estão fazendo contra você, não se aparte da presença de Deus. Se agarre a Ele com todas as forças da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos. Porque é dele que vem tudo o que você necessita. Os homens são maus, são perversos, muito. São traiçoeiros. Os corações muitas vezes são sujos, com intenções malignas. Mas Deus é fiel para te guardar dos perversos. E José estava na prisão, conforme nós sabemos aqui, nós vimos aqui no versículo 20 e 21. Vamos para o capítulo 40 agora. José, o título desse capítulo 40 é José na prisão, interpreta 2 sonhos. Você entendeu uma coisa? Que José não só sonhou, mas interpretou sonhos. São os dons que Deus dá, os presentes do céu para nós. Deus se revelando ao homem, meu Deus, que coisa linda demais. Versículo 13 e 14, nós sabemos que havia ali presos também o copeiro e o padeiro. E eles tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos deles. Versículo 13. José está dizendo, isso aqui é o copeiro. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Ou seja, esse copeiro sairia da prisão e voltaria para o seu estado anterior, que era copeiro do rei. Porém, olha o que José diz: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Ele estava verdadeiramente ali
Quem é que quer estar numa cadeia inocente? Até as pessoas que pecaram, que erraram muito, cometeram delitos, não querem ficar em cadeia. Imagine quem é inocente, como José, absolutamente inocente. Meu Deus, como um prisioneiro. Ele era filho mais amado do pai e agora passou a ser um prisioneiro. Pois é. E para fechar esse pensamento, esse entendimento sobre o copeiro e o padeiro, versículo 22 e 23. Mas ao padeiro Mó enforcou, assim como José havia dito, como José havia interpretado. E o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu de José. Louvado seja Deus para sempre. Então, José havia pedido aqui, não foi isso? No versículo 14, 40, 14, que ele se lembrasse de José. Mas a Bíblia diz, antes se esqueceu dele. Por favor, não se assuste se alguém ou algumas pessoas se esquecerem de você nos seus momentos mais difíceis. Isso aqui é para a gente ganhar experiência, para a gente saber que é assim mesmo. Os momentos mais difíceis da nossa vida, pouquíssimos, raríssimos, são aqueles que nos socorrem. São raros. A maioria é muita emoção, mas nenhuma verdade, nenhuma benignidade, nenhuma bondade. É a verdade. Nós não podemos trabalhar com emoção, não podemos, porque senão vamos ser prejudicados em muito. Vamos correr aqui para o vídeo não dar muito, não ficar muito grande, não por causa de mim, mas as pessoas às vezes assistem e, sei lá, não tem paciência, infelizmente. Mas a palavra de Deus é um manancial, nunca se esgota. Vamos lá para o capítulo 41 agora. O título do capítulo 41 diz: José interpreta os sonhos de Faraó. Está entendendo? Tudo no reino de Deus começa pequeno e vai crescendo, crescendo até ser algo sobrenatural. Primeiro foi o copeiro e o padeiro. Agora foi Faraó. Imagine. Faraó teve 2 sonhos. Sonhou com 7 vacas gordas, formosas, e 7 vacas magras e feias. Que as vacas magras e feias, comiam as gordas. E sonhou com as espigas. Ele sonhou com 7 espigas cheias e boas, e 7 espigas miúdas e queimadas. As miúdas e queimadas, devoravam as grandes e cheias. Imagine agora. Ele mandou chamar os astrólogos sábios. Nada adiantou. Ninguém conseguiu interpretar estes sonhos. Aí, versículo 9. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro. Então ele começou a contar que Faraó o colocou na prisão porque ele errou. E ele fala de José no versículo 13, como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-os, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas.
Deus é com aqueles que estão com Ele. Deus. Glórias a Deus, porque Deus é fiel. Deus não abre mão daquele que serve a Ele, que o ama sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Se você não assistiu esse vídeo que eu ministrei, assista. Vai te fortalecer muito espiritualmente. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Pois é, então, Deus mostrou a José que viriam 7 anos de muita abundância e 7 anos de muita fome. E José passou a interpretação para Faraó. Versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vamos ler agora o versículo 38 do capítulo 41. E disse Faraó a seus servos, depois que José interpretou os sonhos e tal: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Está vendo? É uma grande diferença. Uma grande diferença há entre quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Uma grande diferença há entre aquele que é verdadeiro e o que é falsificado. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Glórias a Jesus Cristo. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. São princípios imutáveis de Deus. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Honra. Tudo isso aqui é sinal de honra. A honra de Deus usando o Faraó. Que eu não sei de onde vem a honra. Quem Deus vai usar para te honrar nesta terra. Mas como Ele vive e reina para sempre. Independente de quaisquer circunstâncias. Você será honrado. Você será honrada. Creia, acredite nisto, não duvide. José aqui já estava no versículo 46. E José era da idade de 30 anos. Quantos anos de cativeiro, de sofrimento terrível? 13 anos. Será que foi fácil? Foram fáceis esses 13 anos na vida de José? Foram muito cruéis. Só Deus sabe as noites que ele chorava muito, pensando em toda a maldade que os irmãos lhe fizeram, pensando em toda a humilhação que ele passou, em todo o vitupério, em toda difamação, calúnia. Mas eu quero lhe dizer algo aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ia acontecer o que Deus deu a José para sonhar. O sonho de Deus ia acontecer. Todos eles se inclinando diante de José. Só que Deus queria completar toda a obra dentro de José antes. Dentro, é na alma. Não é, por favor, não pensa que eu estou falando em José tinha ódio. Não é nada disso. Porque quem ama Deus verdadeiramente não consegue odiar ninguém. De forma alguma. Porque o ódio não habita onde tem o Espírito Santo.
É porque as pessoas não conseguem entender isto. José aqui, ele não odiava os irmãos, mas a nossa alma sente. Por exemplo, entenda, quando você ouve, né, você antes de ser cristão, você ouvia músicas seculares. E você, as músicas estão todas dentro da sua alma, não saíram não. Hoje, você louva a Deus, os hinos que vão exaltar o nome dele. Mas se você ouvir as músicas as quais você ouvia no passado, você não sabe cantar todas elas? Estão registradas na sua alma. Está entendendo? A mesma coisa, tudo que você passou. Deus não vai fazer você apagadamente, jamais. Mas você não vai sentir mais aquela dor cruel de antes. É isso que muita gente não consegue entender. E nasceram a José 2 filhos. Olha os nomes que José colocou nos filhos. Antes que viesse o ano de fome. Por que Deus colocou isso aqui? Entre parênteses. Antes que viesse o ano de fome. Porque ia haver a humilhação dos irmãos diante de José. E José precisaria estar forte emocionalmente para o que ele iria enfrentar. Para ele ver a glória de Deus. Que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés. A palavra Manassés quer dizer faz esquecer. Então Deus, olhe bem os nomes que José colocou nos filhos. Primeiro Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Tudo que ele padeceu, toda a crueldade, toda a maldade. Tudo de ruim. A Bíblia diz, Deus me fez esquecer. O que é esquecer? É apagar? Não. É quando se lembrar, não sentir dor, não sentir nada. Você está entendendo? E o nome do segundo, tudo isso aqui era uma preparação para o encontro que haveria. E o nome do segundo chamou Efraim. Efraim, o nome Efraim quer dizer duplamente frutífero. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É incrível. É incrível como nós crescemos na terra da nossa aflição. É incrível. Deus sabe trabalhar. Deus tem Josés aqui nessa terra. Glórias a Deus. Que não negociam a presença de Deus por nada. Não se corrompem. Que o amam e por isto são fiéis a Ele eternamente. Vamos lá. Versículo 56, capítulo 41, 56, diz uma palavra aqui forte. Então, para a gente fechar o 51, 52, José estava fortalecido. José esqueceu de todo aquele padecimento, ou seja, não se lembrava com dor mais, nenhuma dor. E José estava dizendo aqui que Deus fez ele crescer na terra da aflição, do sofrimento. Amém? Glórias a Deus. Entenda, a Bíblia é prática. Esta palavra que está sendo pregada, ela se cumpre na minha vida e na sua. É a mesma ontem, hoje e será eternamente. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra de Israel estava também gemendo de fome. Pois é. Louvado seja Deus. Capítulo 42, versículo 3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Só Benjamim que não foi. Foram os 10 irmãos, menos Benjamim, porque Jacó já havia perdido José. Ele pensava isto, né?
e ele não queria perder Benjamim, porque os dois eram filhos da mulher que Jacó mais amou, que era Raquel. Pois é. Então os filhos de Jacó foram ao Egito buscar socorro. Pois é. Versículo 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José, está entendendo? Lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles começaram a argumentar com José que não era isto, tal. Vamos para o versículo 24 aqui. E José, em meio à conversa com os irmãos, perguntou se tinha pai, se tinha mais algum irmão, aquela coisa toda. Porque José, na verdade, queria saber sobre Benjamim, o seu irmão de pai e mãe. Versículo 24, e retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Na verdade, José fez isto, glórias a Jesus Cristo. José fez isso para que eles fossem buscar Benjamim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus sabe trabalhar. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler agora. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler aqui o versículo, capítulo 43, versículos 29 e 30. 43, 29 e 30. Aqui você sabe tudo o que aconteceu, que José agiu daquela maneira para que eles fossem lá buscar Benjamim, porque José queria ver Benjamim, saber se ele estava bem, tá entendendo? Não dá para eu... Deus sabe todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o tempo não dá, mas eu não quero deixar também sem fechamento essa mensagem, para que a conclusão venha para que a gente se fortaleça ainda mais na presença de Deus. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali, um dos compartimentos do palácio. A Bíblia diz no versículo 31, depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. Não era o momento ainda de ele se apresentar aos irmãos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deixe Deus guiar tudo. Não se precipite em nada. Não se precipite. Você veja que José aqui, ele chorou. Aqui está dizendo que ele chorou. Ele chorou também anteriormente, mas ele tinha um tempo para ele se revelar aos irmãos, se mostrar que era ele. Então nós temos que agir assim, respeitando o tempo de Deus, não nos precipitando em nada. Vamos lá para o capítulo 44, versículo 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes?
Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Vamos lá. Vamos para o capítulo 45. Meu Jesus Cristo. Então José disse o quê? Eu vou deixar seu irmão aqui, Benjamim, que era o filho amado do pai, e vocês vão buscar o seu pai. Imagine a situação deles, a aflição desses homens. Se Jacó tinha Benjamim como filho do amor dele, depois que ele, entre aspas, perdeu José. Versículo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Olhe só o que aconteceu aqui. É assim que Deus faz com aquele que passou muita humilhação, muito sofrimento, muita dor, pela perversidade de pessoas que não valem nada, que não prestam. Mas que, graças a Jesus Cristo, Deus limpa o coração daquele que serve a Ele, para não haver ódio nenhum. Glórias a Deus. Porque nunca esqueça disso. Onde o Espírito Santo habita, não há ódio. Se alguém odiar alguém, porque ela não tem o Espírito Santo, ele não fica onde tem ódio. O Espírito da glória de Deus não fica onde tem falsidade, mentira, engano, farsa, dissimulação. Ele não fica. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está entendendo nada do que você está passando? Creia nesse versículo. Romanos 8, 28. É uma palavra fortíssima, que muitos não conseguem compreender a profundidade nem um pouquinho dela. E muitas vezes blasfemam contra Deus, murmuram. Quando Deus está no comando, trabalhando para honrar aquele que serve a Ele. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ia ser muita destruição. E Deus enviou José, está entendendo? Mesmo com tanto sofrimento, mas José cresceu na terra da aflição, para dar um grande livramento a todos eles. Assim, olha só que coisa linda, que frase linda: não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Está entendendo? Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Deus está no comando de tudo. Nos sofrimentos, às vezes, ficamos pensando 1000 coisas, querendo resolver, mas quem resolve é Deus. Os sonhos de Deus, somente quem realiza é Deus. Entenda, esses sonhos aqui nunca foram de José, foram de Deus, para serem realizados em José. E José tomou posse. Louvado seja Deus para todo sempre. Versículo 9. Apressai-vos em subir a meu pai, e dizer-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores.
e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, tá vendo? Porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e fazer saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Meu Deus, que mensagem causa impacto dentro de nós profundamente, meu Deus. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E o final da história é que, louvado seja o nome santo do Senhor, eles foram buscar Jacó, Israel, e capítulo 46, versículo 29, para a gente encerrar. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, que é Jacó, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Glórias a Deus. E você sabe o quanto Faraó, aquele Faraó que governava sobre José, abençoou todo o povo de José. Glórias ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem que o Espírito da glória de Deus quer deixar registrada dentro de você, lá no âmago, lá no seu profundo, para te fortalecer, te dizer: não temas, Deus é contigo, não te assombres, o Senhor é teu Deus. Todos os sonhos do Senhor para com sua vida, todos se cumprirão, todos. Nenhum será jogado por terra. Creia, se aposse, se fortaleça com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Diria eu e não cumpriria. Falaria e não confirmaria. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Não temas, Deus é contigo. Tudo que ele falou irá se cumprir. Creia nisso, creia, 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 creia. Contra a esperança, creia. Que irá se cumprir para a glória de Jesus. Jesus te cubra com sangue, te livre de todo mal, te abençoe e te guarde. Te fortaleça com esta mensagem. Uma nutrição forte, porque longa será a sua caminhada, para o nome do Senhor ser exaltado sobre a face da terra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.